Queridos e amados irmãos, paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para falar das nossas lições. Lição da Escola Bíblica, especificamente, no dia de hoje, é a lição 8. E tem o título aqui, Missionários Fazedores de Tendas. Sem enrolação, vamos direto aqui para o conteúdo. Eu fiz aqui algumas anotações e eu quero bater aqui com vocês alguns pontos sobre o conteúdo dessa lição. A lição aqui ela começa com 3 perguntas. É preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? Já respondo, não. Só existe apenas um modelo de chamado missionário? Também não. Chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis? Não. Então, a gente vai abordar aqui, é claro que eu falei não aqui para algumas coisas, mas depende muito, certas situações depende muito do contexto de cada situação e cada profissional, cada missionário, melhor dizendo. Então a lição ela inicia aqui, tomando como base aí a vida do apóstolo Paulo, e aqui diz que Paulo foi um fazedor de tendas, conforme está aí nas Sagradas Escrituras. A gente sabe disso, né? Então, esse primeiro ponto, eu quero citar aqui uns 6 ou 7 pontos. Esse primeiro ponto, que ele é fazedor de tendas, as Sagradas Escrituras estão nos ensinando algumas coisas. A primeira coisa que nesse ponto que ela está nos ensinando, que ele aprendeu uma profissão. Ele aprendeu uma profissão. Isso mostra que ele não é vagabundo, uma palavra que dura, né? Não é um preguiçoso. Então, ele aprendeu uma profissão, alguém teve a preocupação de ensiná-lo alguma profissão. Então, observe que no estudo, na vida ali dele, de faculdade, ele se entregou ao ministério, ele aprendeu uma profissão. E nós estamos ensinando uma profissão, a gente se preocupa com as pessoas nesse quesito, a respeito desse assunto, na área profissional, existe uma preocupação da nossa parte. E aí eu cito aqui os pais se preocupam ou só cobram. Os pais ajudam os seus filhos na escolha da profissão ou só cobram, você tem que trabalhar, se vira, ou tem um apoio, você ajuda. Então isso é uma preocupação. Eu vejo que muitos jovens eles estão perdidos quando chega ali naquela fase ali 16, 17, 18 até 20, 21. Tem muitas pessoas perdidas nessa área profissional. Então esse é o primeiro ponto. Eu quero aqui aproveitar para falar sobre isso. E também a igreja. A igreja, não somente preparar o missionário, dentro desse preparo, existe também esse preparo profissional. Existe essa preocupação também para com os jovens. Agora nós não estamos falando do missionário especificamente, mas para com os jovens. A igreja, ela deve ter, o bom é que tem, dentre várias responsabilidades que a igreja tem, mas o bom é que tem alguém, ou mais de uma pessoa, responsável por orientar os seus jovens nas diversas carreiras profissionais que eles podem seguir. Então isso é um trabalho importante para que eles venham a aprender uma profissão, para que eles tenham sucesso na sua vida profissional, independente se serão missionários ou não. Isso é uma coisa importante, um trabalho importante que a igreja ela deve fazer. E também, irmãos, ainda aqui nesse primeiro tópico aí, sobre Paulo ser um fazedor de tendas, nós não podemos confundir, pensar que Paulo, ele o tempo todo estava fazendo tenda. Em todo lugar ele estava fazendo tenda. Que Paulo vivia só para fazer tenda. Isso não é uma realidade. Observe que isso apareceu nas Sagradas Escrituras em apenas um lugar. A Bíblia não fica citando o tempo todo que Paulo estava fazendo tenda em tal lugar, em outro, e não sei aonde. Cita apenas um lugar. Aí entra na nossa consciência, não sei porquê, que Paulo fazia tenda todos os dias, que Paulo fazia tenda em todos os lugares que ele ia, que Paulo usava o tempo todo.
para fazer tenda. Isso não é uma verdade. Paulo fazia tendas quando ele achava necessário, quando a situação ali se fazia necessário. Então ele usava esse recurso. Por isso é importante o preparo do missionário, né, para que ele venha usar esse conhecimento, essa profissão, quando ele precise, caso ele esteja precisando. Tá? E aqui um segundo ponto aqui que a gente já vai bater é a questão do tempo. É a questão do tempo. Depois eu vou abordar aqui se ele pode ser, dentro da pergunta que foi feita, se ele pode ser um profissional e missionário ao mesmo tempo. Depois eu vou adentrar nesse assunto aí. Mas a questão do tempo. Então Paulo ele usava um tempo, né, para fazer tendas e usava um outro tempo para se dedicar à obra. Lembrando que ele não fazia tenda todos os dias, em todos os lugares, o tempo todo. Mas ele usava um tempo. Quando se fala do tempo, irmãos, na obra missionária, é claro que, dependendo da obra, se for num país que é liberado o Evangelho, a igreja, a obra missionária, ela vai padecer um pouco quando esse missionário destina o tempo dele na profissão. Então a obra vai padecer um pouco. Retire por nós. É muito fácil a gente falar do missionário que está no campo. Ele tem que trabalhar, é muito fácil. Mas retire por nós, você que trabalha. No momento que você está no seu trabalho, você tem como prestar algum serviço lá na sua igreja? Você tem como? Dentro do seu horário de trabalho. Você tem como? É muito provável que não, porque você está voltado para as atividades do seu trabalho, naquele determinado tempo, naquele determinado período. Então, observe como fica difícil, como a obra padece. Ou seja, a igreja não pode contar com você no momento que você está no seu trabalho. Ela não pode contar. Então a mesma coisa é o missionário que está lá no campo. Se ele está se dedicando ao trabalho, então a obra não pode contar com ele naquele momento que ele está no trabalho. Observe que a obra já está padecendo. Mas quer dizer que o missionário não pode trabalhar? Pode. Isso depende do contexto. Mas a verdade é que o tempo aqui ele vai interferir diretamente nos resultados da obra missionária. Isso é fato. Não tem como você contestar isso. Então bati esses dois pontos aí, sobre a profissão, sobre o tempo. Eu quero falar sobre um terceiro ponto aqui, que é o direito de ser sustentado. É comentado aqui na lição que Paulo tinha o direito de ser sustentado, mas mesmo assim ele exercia a profissão dele, esporadicamente. Então observe que dentro aqui da própria lição, né, no tópico primeiro aí, no subtópico segundo, fala aí que ele tinha o direito de ser sustentado. Então observe que a própria lição, ela até respalda isso também. Ele tinha o direito, ou seja, o missionário tem o direito de ser sustentado pela igreja. Ele está lá a trabalho, esse trabalho missionário da igreja. Então ele tem esse direito. Paulo fazia tendas, mas ele também tinha o direito. Então que isso fique bem claro, ele tinha esse direito aí de ser sustentado. Um outro ponto aqui, quarto ponto, sobre interesse financeiro. Ainda aí, no subtópico 2, comenta sobre isso. Interesse financeiro. Aqui eu quero falar duas vertentes. Primeiro, o interesse financeiro de quem recebe, no caso missionário, e também de quem dá, no caso aqui de ofertante. Interesse financeiro. Observe, irmãos, que o missionário, ele está dedicado à obra. O verdadeiro missionário, ele está dedicado à obra, ele não está dedicado a interesses financeiros. Isso é que todo mundo sabe. Mas existem aqueles que estão interessados somente nas finanças. Existe. Eu vi isso. Mas a grande maioria, a esmagadora maioria, está interessada na obra e não nas questões financeiras. Existem aqueles, esses devem ser cortados e banidos da obra missionária. Então, existe também as pessoas que contribuem com a obra. E aí, desses que contribuem, a gente sabe que tem os que contribuem com amor, por conta do amor à obra,
do amor às vidas que estão necessitando, às vezes necessitando de um alimento, ou às vezes necessitando da palavra, necessidade espiritual. Então tem gente que contribui com amor, mas tem gente que contribui, que acha que a oferta é uma moeda de troca. Vou dar isso aqui, Deus vai me dar algo 10 vezes mais em troca para mim. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Quando você vir pessoas prometendo, dá isso aqui que Deus vai te dar 20 vezes mais. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Não é bem assim. E aí, tem pessoas também, dos contribuintes, que não contribuem na verdade. Não contribuem porque essas pessoas estão presas às finanças. O coração está preso às finanças. Não vou contribuir porque aí você vê que a pessoa está presa às finanças. Uma obra missionária. Eu estou falando aqui para os servos de Deus. A minha palavra aqui é para o servo de Deus. Não é para outros, é para o servo de Deus. E nós estamos falando da obra missionária, interesse financeiro. Não é só de alguns missionários que têm interesse. Eu falo missionários aqui, eu falo igreja. Não é só de alguns, mas também das pessoas que deveriam contribuir, mas não contribuem, porque o seu coração está preso no dinheiro. Está preso no dinheiro. Né? Você vê muitas pessoas falarem mal. Aqui agora eu já estou saindo um pouquinho do público de dentro da igreja. Você vê muitas pessoas falando mal quando toca em dízimo e oferta. Muitas pessoas falam mal. Fala mal aí do Criança Esperança. Fala mal deles. Não vejo você falar mal. Bota tua cara aí na internet, fala mal do Criança Esperança. Tu sabe para onde vai os recursos? Não sabe? Por que tu nunca falou? Fala aí, em vez de falar só da igreja. Uma outra coisa aqui, quinto ponto, na área profissional. Você precisa ter um chamado de Deus e você precisa abandonar a sua profissão, o seu emprego, para você realizar a obra? Claro que não. Claro que não. Nem todos nós vamos para o campo missionário. Essa que é a verdade, nem todos nós. Mas eu não preciso esperar uma chamada para eu falar do amor de Jesus para as pessoas. Eu posso falar do amor de Jesus. Eu posso desenvolver um trabalho. Eu posso elaborar um projeto e colocá-lo em prática para falar da palavra de Deus para as pessoas. Eu posso fazer isso, mesmo eu estando no meu emprego. Mesmo eu continuando a trabalhar. Eu posso fazer isso. Então eu não preciso. E dentro aqui das profissões, é importante dizer que tem países que são proibidos entrar ao Evangelho. Então, as pessoas, os missionários entram com determinadas profissões para realizar determinados trabalhos. E lá, dentro da legislação daquele país, quando é perguntado pelas próprias pessoas lá daquela nação, aí esses missionários eles falam da palavra. Então isso é importante também. Então veja aí a importância também de saber uma profissão. E a lição aqui fala também sobre profissional e empreendedor. Né? Aqui eu já finalizo aqui porque é o último ponto. Ele fala que ele defende que às vezes você pode ser um empreendedor e não precisar dos recursos. Isso não é uma verdade? É uma verdade. Ok. Eu posso ser um empreendedor, ir ao campo missionário e não necessitar dos recursos da igreja. Ok, beleza. Só que, quando eu olho aqui também para a nossa realidade, eu não vejo as pessoas sendo empreendedoras. Será que todos na igreja são empreendedores? Claro que não. Então nós não temos condições nem de ser empreendedor aqui, no dia a dia. Imagine para ir ao campo missionário. Então as coisas se tornam mais difíceis. O que eu estou querendo dizer? Que as duas formas, elas são válidas, elas são verídicas, elas são cabíveis. Eu posso me tornar um empreendedor? Posso. Aqui eu posso, não estou dizendo eu, estou falando qualquer pessoa. E ir para o campo missionário sem necessitar dos recursos da igreja? Posso, beleza. Ou eu posso ir ao campo missionário também
com a igreja me sustentando? Sim, também posso. Mas eu tenho respaldo bíblico para as duas situações, para as duas modalidades. Tá? E, finalizando a palavra, nós temos a capacidade, sim, de realizar diversos trabalhos, tanto sendo sustentado quanto não sendo sustentado pela igreja. Nós temos a capacidade aí de desbravar, de abrir caminhos, e o nosso Deus está conosco. Então, não se esqueça disso, né? Existem projetos aí que podem ser iniciados por você. Me ajude aí na divulgação desse trabalho, desse canal. Aqui a gente fala da palavra de Deus. Compartilhe aí com alguém. Coloque um comentário aí. Você gostou do assunto? Bota aí sim, bota aí não. Quando você comenta, o YouTube aí ajuda a divulgar, ele já faz serviço. Então compartilha pelo menos com uma pessoa e deixa o seu comentário aí. Você gostou do assunto, da lição? Sim? Não? Mais ou menos? Coloca aí. Deus abençoe você. Até a próxima.